Uhum. Fui e comecei com ele, eu vou buscar. Tá também aqui. Fui buscar eles, entendeu? Eu tava lá e veio voltar a pegar ele. Foi. Entendeu? A gente foi, deu para tentar fazer algo que Fizesse acontecer, né? não, que Acho que você... o parênteses aí é esse mesmo, que de repente faltou foi a... Faltou a presença do líder. E a programação também, de repente, Se planejado. da gente. Porque isso que até foi a questão que deixou o Lopes assim meio aperreado com a pergunta dele, é porque, de certa forma, eu passei a boa parte da minha apresentação falando sobre uma das grandes vantagens do OpenRedu, que é a facilidade de interação do usuário. Uhum. Né? Que o usuário se identifica, e facilmente ele cria o ambiente dele, facilmente ele pode usar para administrar as aulas e tal. Aí, quando o Lopes entrou, que falou muito em relação à formação, aí ele falou, mas peraí, se é tão fácil de usar, por que tu tem tanta formação? Que formação toda é essa? Aí depois a outra pergunta foi, eu falei em relação ao uso do OpenRedu como gestão de conteúdo, assim, para você planejar a aula, né, deixar a estrutura da sua aula pronta lá também e tal. Aí, quando foi o Lopes falou da experiência na MetroSul, que a gente criou os materiais e deixou os materiais. Eu falei, mas peraí, então é para o professor ter a liberdade de fazer a aula dele, ou é vocês estão empurrando uma aula pronta? Contas maravilhosas, pô. Mas aí foi porque... O nível de domínio do professor é que é muito baixo. Porque aí como ficou aquele negócio assim, eu estava falando uma coisa, o Lopes estava falando outra, aí foi no momento que o Lopes estava, aí Pronto, foi ele ficou meio aí, sem ação, entendeu? Foi aí mesmo que eu resgatei, inclusive eu tinha dito, ó, estamos, além de português e matemática, as demais áreas estão participando, inclusive a produção. Mas que aí o que eu quero... Está sendo inicialmente com o pessoal que já tinham preparado, e fiz um resgate de como foi que a gente... Mas é o que eu quero dizer, assim, que eu acho que de repente foi o que poderia ter evitado isso, era mais justamente de se a gente tivesse se preparado. A gente vai apresentar junto, então vamos unificar esse discurso. Essa aqui. Né? Eu devo falar isso, então cuidado quando tu for falar isso, talvez já venha uma pergunta nesse sentido. Outra pergunta que ele fez também foi, certo, mas efetivamente, quantas pessoas hoje estão usando a plataforma? Aí também, ficou naquela assim. Porque a questão do cadastro, assim, né, que a gente está fazendo o cadastro automático, mas aí não necessariamente essas pessoas, a gente tem 16 mil pessoas no ambiente. Aí não outra questão eu insisti nessa pergunta, eu chamei aí falei em relação à plataforma de ensino à distância de uma forma geral, porque normalmente em relação ao relatório não tem para acesso. perguntar sobre o relatório. Sei. Eu acho que eles ficaram muito interessados em saber de Lopes o feedback de quem está usando. Acho que eles queriam muito era entender inclusive eu falei de alguém que está usando qual é realmente a sensação de usar o OpenRedu em relação a algum outro ambiente de aprendizagem. Aí eu peguei e falei... Aí acho que essa resposta ficou meio... Pronto. Aí eu falei, olha, o tempo foi bastante curto, tivemos setembro até outubro, novembro, mas ficou todo esse período aberto tanto para aluno quanto para professor e até hoje está. Mas tive um contato mais direto com o professor, com o aluno, quando eu estive lá para fazer a demonstração da plataforma dos recursos que tinha, mas depois não tive o feedback, até pela questão do tempo para isso. Mas tem um grupo de alunos que está lá me sugerindo, a gente tem um grupo de alunos, grupo de professores, que estão trazendo contribuições que justamente são os usuários da plataforma, né? Entendeu? Porque ele ficou insistindo, e como é que está aí a questão do relatório, não sei o quê, tá entendendo? Aí ficou insistindo realmente numa coisa que a gente tinha dado resposta, tá entendendo? Sim. E aí... Uma hora como essa tem que ser muito franco, sabe? Eu sou muito franco. Foi quando eu disse, olha, o OpenRedu eu acho uma ferramenta maravilhosa, mas a ferramenta sozinha não vai fazer nada. Professor, então, não tem a gente coloca coisa que mil usuários lá dentro, mas a gente sabe que vão ter 100, 200 que vão acessar. Isso não é porque é OpenRedu, não é porque é nenhum ambiente, é porque precisa pessoas fazendo, né, promovendo aquilo para que aquilo aconteça. Aí falei da comunidade, que é o que eu acho importante, assim, bonito do OpenRedu, justamente, o ser software livre, de poder ter uma comunidade, que se a gente conseguisse trazer pessoas e construir uma comunidade forte, provavelmente a gente conseguiria estar mais presente nas escolas e, consequentemente, ter mais pessoas utilizando. Puxei
nessa É um direção. mote, né? E teve a questão também do perfil, né? E foi perguntado sobre o perfil, e aí eu ia até falar mais para saber o porquê também dessa necessidade de fazer essas formações nucleadas, porque o espaço, eu tive 300, 400 professores, você fazer 300, 400 professores, isso não é oficina, é uma palestra. E aí é preciso realmente chegar lá e eu disse, olha, em termos de 30 minutos é o tempo necessário para a gente Isso já é trabalhar. a resposta. Né? 30 minutos para o mundo, o cara fica uma semana ali no FPE, aprendendo a usar o 30 mundo. minutos, inclusive falou dessa questão. Aí até sugeriu uma coisa interessante lá, que foi de fazer certificado. Certificação, aí eu falei que... Para esses professores. Acho que alguém que tem A gente essa vai fazer, a vivência gente vai fazer. de licenciatura maior. Pelo projeto, vai fazer um projeto de extensão. E Mas também tem uma outra coisa. Não é de certificado no sentido de só a emitir um certificado. dizendo que aquele professor participou da formação, deu Multiplicador, conteúdo. então, Aí é o tranquilo. professor que Até quer digital a gente no faz. seu currículo assim, chamar a atenção que ele é uma pessoa E até- desenrolada de tecnologia, então ele tem um certificadozinho lá dizendo que já é uma formação. Pô, se tu quiser, a gente assina junto. Bom, dá Sem até- informática E até estimula, e Metrosul. até estimula a questão da Ah, participação. boa. do professor. Na Agora tem outra coisa também de estímulo também que eu ia falar, mas o tempo realmente depois da nova Foi um outro problema porque eu passei quase 1 hora e pouco falando, aí deixei lá pro senhor. Não, mas isso aí é. É professor, cara. É professor, domina o. A gente dá o recado em quanto tempo tiver, a gente dá o recado, né? O professor é. Não, aí o que aconteceu? Aí ele falou eu falei da questão, até para estimular os professores a participar, a fazer a produção de suas aulas, que a gente está fazendo os cursos técnicos de português e matemática, que é a questão de participar do programa professor autor. Porque aí o cara tem R$1.000 para cada tópico selecionado. Obrigado. Criado, e aí, essa situação aí, totalmente com os professores técnicos, e também quando for trabalhar com os professores, a gente trabalha nessa perspectiva. Certo. Até de estimular ele, que ele venha produzir as aulas dele, os vídeos, os PowerPoint, e aí Eu vai... não vou poder ficar muito mais. Certo. A gente viu só a avaliação do lugar rural, né? Acho que tem alguns encaminhamentos aí, que é preparar uma apresentação. Entendeu? Eu acho que valeu pelo ensaio. Não tinha como a gente ter. Então, a gente poderia até trabalhar numa apresentação com ele. Isso. Vamos fazer isso. Ele faz, digamos, a primeira gente parte. fez a primeira parte, técnico pode ser invertida, não sei, porque pode vir os questionamentos que é da plataforma, eu venho mais do lado pedagógico, o mural, as mensagens, a sala que está pronta. Aí esses questionamentos, sim, as questões podem ser de múltipla escolha, pode ser aberta, não pode ser e tal. Aí ele vem com as intervenções, ele pode ver qual seria a melhor forma. Porque fica E eu também, um jogralzinho para a gente se não estou falando assim porque eu guarda-chuva, está naquele momento. eu vou mandar fazer o seguinte, eu coloquei lá na pasta, botar essa pasta, vou alterar, colocasse naquela pasta, o FRPE. Coloquei. Pronto. Tá na pasta de daqui, dados, não sei se eu consegui transferir da pasta, porque a gente tirou da pasta eu vou da fazer. Seduc. Isso. Aí eu não consegui transferir para a pasta da Rural. Eu Tá na faço. pasta da Seduc. Eu vou fazer Tá com o nome da um slide de difusão. Tá certo? Meus encaminhamentos é contratar o Rafael, fazer esse slide de difusão. Aí a gente ensaia ele. Tá certo? Um slide de difusão para 1 hora de apresentação. Certo. E aí vai apresentar a comunidade. A gente nunca fez isso. Eu tenho isso espalhado em vários lugares para coisas específicas. A gente vai criar essa apresentação, que é a apresentação para qualquer um de nós, quando for num determinado lugar. É a mesma coisa que a gente está fazendo com a comercial, né? Eu juntei lá os vários pedaços e tal, para a gente fazer para fazer o pitch lá. Exatamente. Aí depois eu conversei com o Augusto já essa semana. Vai entrar no comercial também. Tu estás crescendo na comunidade e vamos embora todo mundo junto. Como é que Ganhar dinheiro, pô. eu Fazer acontecer esses contratos. Deixa o povo terminar de se resolver lá em Brasília, que tá fora o negócio, né? Ele falou de alguma coisa. Aí, ó, eu faço uma versão. Por exemplo, eu tenho uma apresentação maravilhosa que eu fiz lá em Petrolina. Tá certo? Tem peças que estão lá, que não estão nessa. Eu vou fazer uma combinação de tal forma que é introdução, aspectos técnicos, evangelização do professor, evangelização e prestador de serviço. Faltou prestador de serviço. Tem que ter. Na hora era para ter soltado também aquela coisa. Deu aqui, Ele falou foi? da possibilidade do pessoal Pronto. começar a trabalhar. Então a bola está comigo. Contratar Rafael, fazer o slide de difusão. Agora teve também Certo. um outro depoimento lá. Aí a gente revisa. Eu vou colocar lá na pasta, uma versão. Aí a gente vai rever o que é que está faltando. Tá? Vai fazer bonitinho mesmo, bem completinho. Olha, palestra em tal lugar, palestra em tal lugar, palestra em tal lugar. Tá bom, certo?
Agora, uma coisa que a gente podia fazer, eu vou pular um ponto de pauta aí, que é o Metro Sul, tá certo? E a gente não deveria ir de novo para um outro evento sem planejar, mas veja que tem muito evento que acontece assim regionalmente e tal, que a gente poderia, pô. Entendeu? Acho que a gente tem que preparar todo mundo, empoderar todo mundo para fazer isso aí. Pô, e a gente não tem ainda o pendrive, né? Tu visse quando você disse assim, vamos botar um pendrive, eu disse eu quero. Lá no Acre, o cara disse eu quero. Ele deve estar quebrando cabeça até lá. Foi Bruno, aí eu entrei em contato com o Jonas. Jonas, e aí, como é que tá a instância daí? Porque justamente, né, ele queria o pendrive porque não estava funcionando. Aí ele me disse qual é o problema da dificuldade que ele está tendo, eu passei tecnicamente como é que ele pode resolver. O problema que ele está tendo já está no script, já foi atualizado no GitHub ou ele não viu? Não, porque o problema que ele está tendo, eu acredito que é porque ele não está startando o Solar. O servidor, né? Não vale pegar o erro dele e atualizar o nosso, não. Não, assim, mas já tem a documentação dizendo isso. Massa. Acho que é porque ele não reconheceu o erro. Aí, de repente, o que é válido, que se ele conseguir, se ele me der... Isso foi hoje, né? Foi hoje. Aí eu falei com ele hoje, aí se de repente ele me der um feedback amanhã, o que eu vou dizer que funcionou, eu vou dizer só, por favor, Júnior, vai lá no fórum, bota lá no fórum, porque aí outra pessoa que tem o erro já vê e tal. Mas se for só isso, eu acho que é tranquilo. Aí em relação ao pendrive, eu estava até conversando com o Bruno, não é bem assim, não. Não é uma ideia que ele queria. Virtual machine, não, né? Não. Tem que setar algum serviço e dar o deploy. É igual a Java, né? E assim, o que ele queria fazer era pegar um pendrive, fazer deixar uma máquina virtual, como se fosse um Linux sistema lá, exatamente, como se fosse um Linux no pendrive, com o OpenRedu funcionando, não sei o que. Aí a ideia dele era o quê? Chegar numa máquina, essa máquina aqui, quer ela não, né? Vou formatar. Aí pegava o HD e copiava, clonava, byte a byte, o pendrive no computador. Só que isso não é viável. Primeiro que provavelmente vai ter problema de drive, porque quando eu instalei o Ubuntu, eu vou instalar nessa máquina, no Mac, e quando eu for jogar aqui o clone do HD... no máximo ele vai poder rodar aqui. Vai poder rodar aqui. Dá boot e ficar... E aí Aí outro problema que eu disse disso foi, mas Bruno, desse jeito, vai ser local. Que a gente estava pensando nisso para o Installfest, né? Então, a ideia do Installfest, na verdade, seria que as pessoas conseguissem não só levantar local, mas levantar o servidor, para, de repente, numa escola, botar para rodar, né? Um negócio não só para desenvolvedor, mas para uso geral. E para isso... Ele tem um perfil disso. Vamos instigar ele, para a gente... Ele não vai poder ir nesse sábado, certo? Mas diz assim, dá corda, diz, bicho, vai na direção... Porque a gente tem que descobrir qual é o talento do cara, entendeu? Ele é aquele tipo de cara que você dá um problema para ele, ele vai até o negócio funcionar. É o perfil dele, entendeu? Então, eu acho, agora ele está se achando na comunidade, entendeu? E aí, eu chego junto dele, eu disse, bicho, onde é que tem esses congressos aqui pertinho, aqui na cidade e tal, para a gente começar a fazer Eu faço meio que o approach, né? Fico insistindo com a prefeitura, com o Senai. Em relação lá, semana passada eu fiz teste lá na ATI, porque essa educação do Estado está querendo colocar internet via satélite nas escolas indígenas. E aí, dos portais, do Proinfo, do MEC e a própria Secretaria da Educação, o único que tem um aspecto positivo aí, o único que rodou foi a plataforma OpenRedu. Porra! E aí fiz os testes com o OpenRedu, inclusive ela anotou lá, o Thiago, e a única coisa que eu não consegui, mas não foi, mas quase cheguei a 100%, foi justamente um upload. Mas as outras máquinas não funcionaram. Inclusive, agora eu tive outro convite para continuar fazendo teste, porque a gente ia retomar. Vamos insistir, galera, a gente vai conseguir. Também do ano a gente vai. E aí, sabe o que aconteceu? Aí daí a gente conseguiu puxar com o Thiago, com o Bruno, que elas estavam lá, falei da história, aí ela disse, olha, a conversa, eu vou ter que ter uma conversa com o Álvaro, isso aí. Acelera a conversa, porque a gente viu esses testes que você fez aqui e a gente precisa alinhar pela questão do outro ambiente que eles têm. E aí foi que a gente conseguiu, né, aquela reunião que criou. Caralho, isso aí é maravilhoso. Eu vou ficar bem mais proativo. Vou botar no encaminhamento da data de hoje, né? A Alex começar a fazer postar coisa lá, agitar modificar notícias, tá certo? Outra coisa, voltando ao ponto de Bruno, como é que a gente encaminha? Tinha como, por exemplo, a gente dar mais visibilidade a essa instalação, tipo assim, um post
Tu tem como escrever assim, e colocar lá no blog da página. Aí do blog da página tu joga para mim, que aí eu jogo na página. Hoje as opções são ou você setar o ambiente na sua máquina, né? Sei lá, configurar todo o ambiente para... Tem que irradiar. Tem essa, e para desenvolvedor tem o Vagrant. Todas as duas formas né, de colocar o OpenRedux no ar estão lá na wiki do GitHub. Posso pedir uma gentileza? Tu consegue descrever como se tu estivesse descrevendo, falando para um desenvolvedor. Só, cara, tu quer começar a mexer com código? Tem essa opção e essa opção. Tu faz assim, assim, assim. Vai endereço tal. Tu pode fazer isso. 4 linhas. Não, Assim, um blog. Então, post de blog é Post de blog 4 linhas. Não, aí, 3 parágrafos, né? Tá. Post blog. Tá certo? Post blog. Inclusive, uma coisa que você tem que trabalhar. E que tem que gostar até de você. eu falei disso na reunião retrasada, eu cometi um. E até comecei a escrever algumas coisas do que eu estava fazendo para transformar em post. Por quê? Veja. Mas aí eu sempre fico... Não, esqueça essa história de se esconder do mundo, certo? Senão a gente não cresce, não. Ó, você tem que gerar conteúdo. Eu estou fazendo esse exercício de gerar conteúdo. Eu estou ouvindo muito isso do pessoal da cerveja. Eles têm que gerar conteúdo. Não é vender cerveja, é gerar conteúdo. A venda da cerveja é consequência do conteúdo. Se você ficar fazendo a receita do caralho, é a mesma coisa que você está fazendo aqui com o código. O código é do caralho. Mas ninguém sabe que esse código é do caralho. Foda, tu vai ficar com o caralho na mão. É isso mesmo. Mas ninguém, porra. Tu quer pegar esse negócio e pegar a grana. Certo? A forma, você tem o palco, Centro Informática, você tem a vitrine, openredux.org, você tem o canal, o blog. Eu lhe ajudo a escrever, certo? E a gente tem lá a programação. Aí você escreve um negócio em inglês por semana, pô. Eu tirando dúvida da galera. Olha, teve um erro que aconteceu em tal lugar. Aí, eu lembrei de que pá, aí escreve aquilo ali. Certo? Aí eu repercuto nas mídias sociais. Eu não tenho esse conteúdo, quem tem esse conteúdo é você. E ao fazer isso, e ao fazer essa comunicação, você cresce, porque você vai ser visto como o cara que entende isso. Você tem que dizer para o resto do mundo que você é referência nesse código hoje. Entendeu? Mesma coisa tu. Esse é a minha palavra basta. Você pode crescer muito. Por exemplo, o que é? Onde é que está a dificuldade do professor? Tu pode escrever sobre isso, vai para os congressos regionais, de didática, disso, daquilo, outro. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu tenho que fazer a mesma coisa, aí eu tenho que dar um foco também, entendeu? O meu foco é design e competitividade. Aí eu preparei minha rede. Entra lá no meu LinkedIn para tu ver. Passei o final de semana arrumando ele. Vê minha mini bio lá. Estou preparado, agora eu vou começar a disparar. Estava só repercutindo notícias dos outros, agora eu vou escrever. Certo? E o conteúdo que eu falo em sala de aula. Se não, qualquer gaiato que fica postando coisa, ele é convidado para fazer as consultorias, a gente não. Então, o dinheiro vai chegar através da gente, quando a turma reconhecer que a gente sabe. Por exemplo, o Prof. Lab. Deu 1 ano e meio de trabalho, a gente não ganhou dinheiro até agora, a gente não ganhou. Foi só pagando ponto. Vai sobrar uma laminha agora, até o final do ano. Até o final do semestre, do primeiro semestre. Só gerando conteúdo. Eu escrevi 4 livros. Entendeu? Pauto o blog, pauto o Twitter, cara, uma porrada de coisa. Aí agora chega a mensagem, olha, porra, legal, tal. Veio gente de 4 estados, sabe? Estão aqui para fazer a formação. Não tem outra, não. Aí se você ficar caladinho, aí depois manda um comercial e fazer a venda, vender o quê? É o quê? Não sei o que é isso, não. Tem razão. Então tem que focar nisso aí. Tem que focar. Pô. Então foi perguntado, né, essa questão de quem estava utilizando, né, eles tinham comentado, eu também falei de e foi falar também dos IFs, alguns estavam também, a questão do uso da plataforma, né, e esse case aí, no caso da Metrosul, e com a possibilidade já um pouco mais avançada da transferência para a SEDUC, e aí qual seria o número de agora? Hoje são
97 escolas, e o estado todo tem 1.048 escolas, em torno de quase 1 milhão de alunos. Né? É. Mais ou menos essa perspectiva que tinha pessoal que eu... Então, a gente vai pro ponto do metrô sul da Pauta, né? Eu confio em vocês. Eu acho que vocês devem estar andando muito bem. Para não atrasar muito você, deixa eu só fazer um encaminhamento. Certo? Alex assume os memes. Ives e Alex, tu quer escrever no blog também? Eu crio lá Seria semanalmente isso? Não, uma vez no mês. E aí faz uma vez eu, outra vez tu, outra vez ele. Eu 4 pessoas, aí uma vez no mês cada um escreve. Tá bom. O primeiro é Ives, certo? Pronto. Entendeu? Agora, eu vou ver como é que funciona